Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crescendo nas virtudes para receber o dom de viver na vontade divina, paz e confiança perene, permanente. Embora a paz seja de fato mais fruto do que uma virtude estrita, não é injustificado incluí-la nesta seção, na medida em que nada na vida espiritual é meramente passivo, mas requer a nossa cooperação. Portanto, vamos garantir que sempre cooperemos com a vontade de Deus para a nossa paz permanente. Qual é o maior obstáculo à santidade? Uma resposta próxima seria, sem dúvida, o pecado. Mas essa resposta, conforme Jesus disse a Luísa, está errada. Ele disse: minha filha, saiba que os maiores obstáculos à santidade são o desânimo e uma ansiedade exagerada. Isso a privará da capacidade de praticar as virtudes. O pecado, portanto, não é o maior obstáculo à santidade, embora isso possa parecer o princípio herético ou inovador. De fato, não é. Considere que se o pecado era o maior obstáculo à santidade, qualquer católico seria totalmente insano em fazer qualquer coisa além de encontrar um bom mosteiro totalmente desprovido de qualquer ocasião de pecado e se juntar a ele. Este é realmente um grande chamado, mas não é verdadeiramente o chamado genuíno da maioria dos homens. Então, vamos prestar atenção às palavras de Papa Bento XVI. Queridos amigos, que nenhuma adversidade o paralise. Não tenhas medo do mundo, nem do futuro, nem da tua fraqueza. O Senhor permitiu que você vivesse esse momento da história para que, pela sua fé, o nome dele continue a ressoar em todo o mundo. Nas cartas de Luísa, o que ela talvez exortou a seus destinatários com mais frequência foi a paz. Luísa sabia, por sua própria sabedoria como católica devota e pelas revelações que recebeu de Jesus, que a tentação permanente em nossas vidas é sempre de nos privar da paz, como se isso fosse de alguma forma necessário, quando na verdade essa privação é sempre uma afronta à bondade de Deus, que nunca deseja que sejamos sem paz. Mas para ter uma paz verdadeiramente profunda, devemos, como nosso primeiro passo, considerar como encaramos a misericórdia de Deus, pois somente a confiança nessa misericórdia pode trazer paz. Você realmente confia na misericórdia de Deus, sabendo que ela estará lá para você. Não importa quão grandes ou numerosas sejam suas quedas, ou você realmente a vê como realmente ela é, uma rede de segurança para você, colocando totalmente a sua esperança e confiança em Deus, e seus esforços humanos forem suficientes. Se os seus esforços humanos forem suficientes, saiba bem que a misericórdia de Deus realmente é a única tábua de misericórdia, é a única esperança para qualquer um de nós, mesmo o maior dos santos. Santa Faustina era conhecida por responder genuinamente a qualquer pessoa que a mencionasse como sendo santa, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu pereceria como qualquer pecador. Mas a nossa atitude também deve ser a mesma de Santa Faustina. Não importa quão virtuosos nos tornemos, não importa quão altamente os outros nos vejam. Ao seguir essa atitude, lembre-se sempre de que encontrar uma pobre alma atolada na dissolução e na vida do pecado mortal, lá, a não ser pela graça de Deus, seus próprios esforços não foram a causa de seu estado atual, nem serão a causa de sua preservação na graça. Deus é soberano sobre ambos. Não tenha medo de más notícias, pois o mesmo Deus que agora a nutre com tudo o que você ainda estará lá. O Deus que agora te nutre e sempre Ele estará lá, sempre estará firme. Não importa o que aconteça com você, como Jesus disse no Evangelho. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas vidas, considere os lírios do campo como eles crescem. Eles não trabalham nem giram. No entanto, digo-vos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles.
Mas se Deus assim veste a grama do campo, que hoje está viva e amanhã é jogada no forno, Ele não vestirá muito mais os homens de pouca fé. Deus quer derramar sua graça em nossas vidas. Nós o impedimos preferindo ansiedade e irritação ao invés da paz e a confiança. E Jesus diz a Luísa: veja, eu amo tanto que as almas estejam comigo em plena confiança, que muitas vezes escondo algum defeito ou imperfeição de Deus. Deles, alguma falta e correspondência à minha graça, para não lhes dar qualquer ocasião de não estarem comigo em plena confiança. Tá vendo? Jesus, ele fala aqui que ele ama tanto que as almas estejam com ele em plena confiança, que muitas vezes ele esconde dessa alma algum defeito ou imperfeição. Olha só, aos olhos deles, aos olhos dessas almas, para poder elas não sentirem culpa e ficarem em paz ao lado de Jesus, E tiram, enquanto realmente você vê as pessoas cegas, cegas sobre a sua própria humanidade, sobre o seu autoconhecimento, não fazem o processo de aniquilação de si mesmo, compreendendo suas faltas. E Jesus, ele faz isso, ele permite que a pessoa, para poder se aproximar dele com confiança, até mesmo não reconheça suas próprias faltas. É Jesus dizendo aqui, Olha aqui, gente, veja, eu amo tanto as almas, estejam comigo em plena confiança, que muitas vezes eu escondo algum defeito ou imperfeição delas, ou alguma falta de correspondência delas à minha graça, para não lhes dar qualquer ocasião de não sentirem comigo em plena confiança. A desconfiança bloqueia o desenvolvimento das virtudes e põe frio congelante no amor mais ardente. Oh, quantas vezes, por falta de confiança, meus desígnios e as maiores santidades são bloqueados. Nossa! É por isso que tolero alguns defeitos em vez de desconfiar, porque esses nunca podem ser tão prejudiciais. Então, alguns defeitos pequenos ele deixa quieto, Porque o que realmente vai atrapalhar o processo da pessoa crescer com ele é a culpa. É a desconfiança de que ele a ama mesmo, De que ela pode se aproximar e tudo mais. Nesta passagem incrível, vemos que Jesus está tão empenhado em receber a nossa confiança que às vezes ele dá o passo de esconder temporariamente até de nós nossas próprias falhas. É o que ele falou. Sem querer arriscar nenhum mal em confiança. Evidentemente, não é que Jesus esteja contente com as quaisquer imperfeições, mas ele sabe que se sucumbirmos à desconfiança e à culpa, isso será um grande obstáculo ao nosso crescimento na perfeição do que qualquer outro defeito. Pois é precisamente por essa grande confiança que devemos brilhar mais, como ele aqui diz a Luísa. Minha filha, as almas que mais brilham como pedras preciosas na coroa da minha misericórdia divina são as almas que têm mais confiança. Nossa, ele falou tanto para Santa Faustina sobre a confiança, Eu trato mais com essas almas que confiam do que com as outras. Olha que coisa. Em outro lugar, Jesus diz a Luísa: você deve saber que uma das alegrias mais puras que a criatura pode me dar é ela confiar em mim. Eu a sinto como minha filha e faço o que quero com ela. Posso dizer que a confiança me faz conhecer quem eu sou, que eu sou o imenso ser, meu Deus sem fim, minha misericórdia sem limites. E quando encontro mais confiança, amo mais e sou mais abundante em relação às criaturas. Mas o comportamento oposto de nossa parte também dá o oposto dessa alegria a Deus. Jesus também diz a Luísa: minha filha, não aumente as minhas dores por preocupações, em que vocês lembram de que Jesus ele tem tudo planejado para vocês. E aumentando suas dores, duvidando disso, algumas pessoas perderão a paz na própria busca da santidade. Esta é talvez a armadilha mais perigosa de todas. Aqui devemos entender que o desígnio de Deus para a perfeição de nossa santidade nunca começa em outro lugar que não seja já onde nós estamos nesse exato momento. Neste momento, tenho certeza de que todos podemos dizer que enfrentamos muitas dificuldades e outras questões e problemas. Nunca devemos supor que estes precisam ser resolvidos antes desse propósito perfeito ser posto em prática. O plano perfeito de Deus é já estar agindo nesse trabalho, nessa dificuldade, nessa luta que você está. E devemos acreditar nisso. Então, aproveitando esse trecho, eu vou desabafar um pouco com vocês, Hoje eu acordei, assim, tão desanimada, mesmo Jesus tendo me consolado ontem à noite, mas eu acordei tão desanimada, mas é uma coisa assim que é um teste. É um teste para ver se eu me levanto, na confiança, na fé, no amor e tudo mais.
E Jesus faz isso mesmo. Aí eu fico questionando, Jesus, por que eu tô assim? Isso é minha vontade humana? Ou é o Senhor que está permitindo que eu fique desse jeito para o Senhor ver como eu vou reagir na vontade divina? E aí sempre eu tô esperta com Jesus, né? Porque o que importa é você reagir. Não é você ficar se entregar ao sentimento, porque o sentimento não é pecado. Aí eu acordei tão desanimada, mas tão desanimada, tão desanimada. E ontem aconteceu muita coisa. Nossa, na nossa comunidade, né? Jesus, ele entregou uma luz tão grande para mim, tão grande, mas tão grande. Mas no meio da luz veio muita confusão. Veio muito. Assim, para mim poder receber essa luz, eu tive que fazer uma coisa muito difícil, que doeu muito no meu coração. E assim, vem no meio das dores, sempre vem no meio do sofrimento, né? As luzes maiores vêm sempre no meio das cruzes mais pesadas, né? Então, assim, nós temos vários grupos do WhatsApp, vários, tá? Por que eu tenho que ter vários? Por causa justamente do tipo de pessoas que aparecem para poder, né, receber o atendimento nosso e a formação, querendo conhecer mais. Mas só que vem pessoas de todos os tipos. Então, vem pessoas que elas estão realmente aniquiladas em si mesmas, realmente encontraram o sentido de suas vidas na divina vontade. Vem com uma sede absurda de conhecer a divina vontade, né? E abandonam qualquer coisa para poder viver essa realidade. Então, essas pessoas é muito mais fácil de eu lidar com elas. Mas eu não conheço quem são essas pessoas. Elas precisam se manifestar para poder eu saber. E eu tô com várias pessoas num grupo, que eu chamo grupo, que é ontem Jesus falou para mim que esse grupo que ele fez, que fez eu fazer esse grupo, chama Filhos da Divina Vontade, Esse grupo, Jesus falou ontem para mim, depois que aconteceu esse problema, ele disse para mim que esse grupo vai ser uma pequena célula do reino da divina vontade. A gente vai transformar, que o reino da divina vontade é totalmente espiritual. E a gente não tá brincando de casinha, né? Jesus falou para mim que tem pessoas que nesse grupo, que já estão nesse grupo, acham que a gente está brincando de casinha, sabe? Inventando, fazendo uma invenção de coisas espirituais, né? Não levam a sério. Jesus falou assim, eles não levam a sério porque não tem nenhum padre, não tem nenhum documento, né, assinado por uma autoridade eclesiástica, né, sobre essa missão, e por isso eles acham que a gente está brincando de casinha. Mas só que Jesus falou, não estou brincando de casinha com vocês, isso aqui é sério, né? Jesus deixou bem claro. E aí ele falou assim, aqui é uma célula do reino da divina vontade. O que vocês passarem aqui é o que vai acontecer no reino da divina vontade. Né? Todo o processo de continuar na divina vontade, de viver na divina vontade, de reparar Jesus na divina vontade, né? E tudo mais, né? E para colocar pessoas nesse grupo, né? Ontem saiu uma pessoa, tive que retirar uma pessoa desse grupo, porque Jesus, ele não permite que fique lá nesse grupo uma pessoa que desconfie, uma pessoa que não acredita no propósito dele, né? Não acredita nele. Entendeu? Quando a pessoa não acredita nas pessoas que estão ali na frente dela, né? Principalmente eu, que sou a pessoa líder, né? Que Jesus colocou como guardiã, que existe guardiãos. Vai ter guardiães, eu não sei falar direito, guardiãs, almas guardiãs, que são aquelas que vão ser guardas das outras, para ver se elas estão vivendo na divina vontade. E aí Jesus me colocou essa incumbência muito difícil, não é fácil isso, é muito pesado, é uma cruz assim forte, pesada nas minhas costas, mas eu estou disposta, com todo o amor, e é por amor a Jesus que eu faço isso, eu não faço por amor a mim mesma, e muito menos por amor a qualquer outra coisa humana, mas sim por Jesus e pelas almas. Quero fazer isso por amor a Jesus, é Ele que deseja esse processo, essa célula, Ele que quer esse reino, é Ele que quer trazer, e para esse reino acontecer, Ele tem que já existir, tem que existir um povo vivendo nesse reino. Tem que existir, formar esse povo. E esse povo tem que estar vivendo plenamente na divina vontade. E para isso, precisa dessas almas guardiãs. E elas são as almas mesmo, são nós. Né? E ele me colocou nessa célula para eu ser essa alma guardiã. E eu preciso, é como se eu estivesse no paraíso com Adão e Eva, e eu fosse o guarda deles,
e eles fazendo alguma coisa errada, eu vou expulsar. Vou expulsar do paraíso, igual Jesus fez. Jesus expulsou do paraíso. Na hora que Adão e Eva não estavam mais vivendo na divina vontade, saíram do paraíso. Colocou os guardas lá para poder cuidar. E não deixa ninguém entrar. Está escondido até hoje o Éden, a gente nem sabe onde foi parar, né? Então, é a mesma coisa. Então, uma pessoa se manifestou, né? Mostrando claramente que ela não confia em mim, nem um pouco. E se não confia em mim, não confia no projeto de Deus, não confia em nada. Então, aí na mesma hora, Jesus pediu. Se ela está lá, vai ser prejudicial para ela estar lá, porque vocês estão vivendo plenamente a verdade que eu estou trazendo do reino da divina vontade. Se é uma pessoa está lá em desconfiança na sua vontade humana, né, é perigoso para essa alma, porque é pecado contra mim, é ofensa muito grave. Falhar, se sabe que tem que fazer uma coisa e não faz. Se sabe que tem que corresponder e não corresponde. Então é melhor que ela saia desse grupo e fique só nos outros, como outras pessoas iniciantes, né? Ela fica com os iniciantes e saia desse grupo. Eu obedeço Jesus plenamente. Eu tirei essa pessoa ontem, mas a confusão aconteceu. Porque as pessoas humanas não aceitam. Então teve pessoas que acharam absurdo eu tirar ela. Né? Teve pessoas que sofreram, como eu também sofri de tirar. É uma pessoa muito querida que eu trabalhei muito para ajudá-la, muito mesmo, desde quando ela começou com a gente, faz muito tempo que ela começou com a gente, e ela ficou magoada e saiu de todos os grupos, sendo que eu tirei só desse grupo, aí ela aproveitou e saiu de todos, porque a vontade humana impera. Se a vontade humana impera, acontece um mimimi. A pessoa se sente magoada por causa de uma atitude que é pro bem dela. Ela não entende. Então, é uma pessoa totalmente fechada para a divina vontade, para a obediência e para a confiança em Deus. Eu não posso fazer nada por essa pessoa porque ela tem a liberdade dela de fazer a sua própria escolha. Então, eu coloco nas mãos de Deus e estou rezando por ela. Mas eu aproveitei que é uma célula. E eu aproveitei, eu não sei por que eu fiz isso, mas é vontade de Deus, eu fiz por vontade de Deus, eu aproveitei e convidei as outras pessoas para conhecer essa realidade, de que tem um grupo que Jesus escolheu para ser uma célula. Foi uma revelação para mim ontem. E quando eu recebo uma revelação de Deus, uma luz de Deus, uma coisa nova, eu falo para todo mundo. E aí eu fui e comecei a falar para todos os outros grupos que existe esse grupo, essa célula do reino da divina vontade, e que para entrar nessa célula a pessoa tem que amar mais a Deus do que a sua própria felicidade. Ela querer mais a felicidade de Deus do que a sua própria felicidade. Né? Aí eu expliquei para eles, olha, para poder entrar nesse grupo tem que ser humilde, tem que aceitar correção, tem que aceitar ser humilhado. Por quê tem que aceitar ser humilhado? Porque nesse grupo a gente vive partilhas. Então, a gente partilha as dúvidas de outras pessoas no grupo, né? A gente comenta sobre como que as pessoas estão entendendo a divina vontade. A gente, né, fala sobre tudo. Então, a gente acaba expondo situações de outras pessoas e de nós mesmos, entre nós. Eu me exponho muito à minha intimidade, falo muito da minha intimidade nesse grupo. E aí, como aconteceu outros problemas de pessoas que nos julgam, eu fechei, eu não quero que entre nesse grupo. Jesus também não quer que entre pessoas da vontade humana nesse grupo. Mas na hora que eu fui divulgar esse grupo para os outros, aí apareceu as vontades humanas. E até mesmo dentro do próprio grupo. Pessoa que achou um absurdo, falou que eu estava envenenada. Falou que eu estava envenenada contra a irmã. Que eu tenho que respeitar cada um no seu crescimento, que cada um tem um processo de crescer, que eu tenho que respeitar. Tá, mas só que é o seguinte, eu tenho que respeitar, antes de respeitar humanos, eu tenho que respeitar Deus. Eu tenho que obedecer a ordem de Deus. E Jesus deixou bem claro, ela fica com os iniciantes. Tira ela desse grupo, da célula que é de avançados. Ela não vai se apropriar de nada nesse grupo e vai prejudicar o crescimento dela. Ela vai sofrer mais estando ali, vendo que todos estão andando para frente e ela não sai do lugar. Então, ela volta para o grupo dos iniciantes. Mas as pessoas, ela mesma não entendeu, teve pessoas que também não entenderam, teve outras que entenderam, e ficou essa guerra lá dentro. E aí foi um caos. Aí teve outras pessoas que começaram a falar para mim que é Deus quem faz tudo, que eu não faço nada, que é só Deus que faz tudo, que eu não faço nada. Sendo que
É complicado. Eu sei que é Deus que faz tudo, mas Ele faz através de mim. Ele faz através dos seres humanos. E a pessoa não entende. Ela acha que Deus vai fazer uma mágica, que as coisas vão acontecer sem uma mão humana para fazer. E aí você vai passar à frente para poder fazer a vontade de Deus, e as pessoas na sua humanidade baixa da terra ficam falando: quem é você? Você não é ninguém. E as pessoas não me conheciam. Tem pessoas que nem me conhecem ali, né? Que não sabem quem sou eu, como que desenvolvi essa missão, como nasceu essa missão. E aí eu quero explicar para vocês, gente, por favor, quem vir até mim querendo aprender alguma coisa da divina vontade, saiba, tá? Eu não sou contra a Igreja Católica, porque ontem falaram para mim que eu sou contra a Igreja Católica. Não sou contra, eu sou católica, apostólica, romana, amo a minha igreja, nunca saí da minha igreja, nunca vou sair, nunca vou ficar sem Eucaristia, nunca vou ficar sem confissão, nunca vou ficar sem nenhum sacramento da Igreja Católica, porque eu amo a Igreja Católica e amo os padres, rezo pelo Papa Francisco, defendo ele, defendo a igreja com toda a minha força. É a igreja que trouxe o livro do céu pra gente. Se não fosse a igreja, não teríamos o livro do céu. Luísa é filha da Igreja Católica. Ela confiou esses escritos para os padres. Os padres são poucos os que conhecem o livro do céu. Tudo bem, são pouquíssimos. Não é uma evangelização que já está declarada, né? O povo, Jesus fala claramente que o reino da divina vontade vai vir independente se os padres e o Papa vão trazer esse conteúdo para nós ou não. Jesus fala que na época que ele veio, né, que na época que ele veio pela primeira vez, antes de nascer, de se encarnar no ventre de Maria, o reino da redenção, ele falou que a mesma coisa acontece agora. Que naquela época ele também tinha sacerdotes, sumos sacerdotes no templo judeu, que ele tinha doutores da lei, conhecedores da lei e tudo mais. E essas pessoas não o aceitaram, não pediram a vinda do Messias. Não fizeram sacrifícios para isso. Eles estavam vivendo daquele jeito, na hipocrisia que vocês sabem que Jesus tanto fala. E aí somente uma mulher, uma virgem, Maria Santíssima, é quem acreditava de verdade e pedia para que vinha o Redentor. E foi para ela e para pobres pescadores que Jesus conseguiu trazer a sua verdade. Foi através de pessoas totalmente anônimas. Naquela época. A igreja naquela época, que eram os judeus, os fariseus e tudo mais, eles nem se deram conta do processo que Deus estava fazendo, do que Deus estava fazendo, da vinda de Jesus, não estavam sabendo de nada. A mesma coisa, Jesus falou que vai acontecer com o reino da divina vontade agora. O reino da divina vontade vai vir mesmo sem os padres, o Papa e os padres, a maioria dos padres do clero, estarem cientes. Eles não vão nem saber quando o reino chegar, vai chegar. Porque ele utilizou de outra virgem, anônima, Luísa Picarreta, que até hoje não foi canonizada nem beatificada, porque a igreja temporiza, a igreja na sua vontade humana só pensa em teologia da libertação, só pensa na ecologia, só pensa no social, né? Só pensa em qualquer coisa menos na santidade, na verdadeira santidade. Então, eles não trazem essa realidade. Então, quando eu falo isso, é verdade, não estou mentindo. Aí tem gente que fica discutindo comigo, falando assim, mas o padre Eduardo fala da divina vontade. Mas os padres do século XXI falam da divina vontade. Gente, eles falam da divina vontade, mas eles não falam da vida na divina vontade. Que é a vida conhecida através do livro do céu, do evangelho do reino da divina vontade, que não está sendo divulgado no Brasil. Há mais de um ano atrás, eu conheci Luísa Picarreta e eu procurei o livro do céu em tudo quanto é lugar em português e não tem em lugar nenhum, E nem eu conseguia, era tão difícil achar os 36 volumes em qualquer outra língua, estava difícil de achar. Eu não sabendo nada, eu não sei italiano, não sei inglês, não sei nenhuma outra língua. E eu mesmo assim, Jesus me trouxe porque eu pedi, eu implorei para ele me trazer esse diário. E Jesus me trouxe na minha mão, através do site do Dom Leonardo Pompei, todas as obras de Luísa em italiano. E eu comecei a traduzir sozinha, há mais de 6 meses atrás, eu comecei a traduzir um por um dos volumes para vocês. Eu, Aline Aparecida dos Santos Silva, comecei a traduzir sozinha, sem ajuda de Padre Eduardo, sem ajuda de qualquer outro padre desse Brasil. Sozinha. Se tem o livro do céu à disposição de vocês, é porque eu estou trazendo.
tá? Eles começaram a traduzir pouquinho, trechinhos, pouquinha coisa, mas o livro do céu inteiro, certinho, na ordem, é eu que estou trazendo para vocês. E aí eu fico assim, sendo tratada como se eu fosse uma porcaria. Não é que eu quero ser tratada como alguma coisa, não é isso, mas eu acho assim, a pessoa veio até mim precisando conhecer o livro do céu, né? Eu tenho essa graça de poder trazer isso para a pessoa, faço o maior sacrifício para conseguir, né, fazer esse aplicativo, que foi eu que fiz, as orações que foram colocadas, foi tudo eu que consegui traduzir as orações para vocês. A maioria das orações, eles trazem orações, mas são poucas, é só aquela do livrinho. Eu trouxe várias outras além daquela do livrinho, né? Vários conteúdos no site livrodocel.com.br que eu estou enchendo de coisas, tem vários blogs cheios de coisas, tudo que eu estou trabalhando constantemente. E assim, Jesus ele fala, meu Deus, quanta ingratidão, não só comigo que dei para você, mas ingratidão com você, minha filha, né? Porque são pessoas que estão comendo o alimento que você está dando e que estão cuspindo no prato que estão comendo, desfazendo da pessoa que está dando o alimento para eles. É a mesma coisa de estar cuspindo em mim, cuspindo em você, eles estão cuspindo em mim. Então, as pessoas discutindo ontem comigo, falando que eu estou contra a igreja, que a igreja que traz a santidade, que não sei o que, não sei o que. Eu falei claramente para eles que o padre falou ontem, o padre Paulo Ricardo falou ontem na homilia dele, que todo mundo vai para o purgatório. Isso é o que a igreja ensina hoje. O padre Paulo Ricardo ontem, na homilia de ontem, dia 10/9/2020, de ontem, acho que hoje, dia 9, foi de ontem ou antes de ontem. Ele falou sobre um santo e falou sobre o purgatório. E ele, de novo, como em outros vídeos, ele esclareceu o que a igreja acredita. Que a igreja acredita que todo mundo vai para o purgatório, que ninguém vai para o céu sem passar pelo purgatório. Por que ele fala isso? Porque o padre Paulo Ricardo não fala do livro do céu, não fala na vida, na divina vontade. Então, quando eu falo, aí eu falei ontem para eles, olha gente, essa célula do reino da divina vontade é a proposta da vida na divina vontade, né? Que a igreja não ensina, mas que eu quero ensinar para vocês com muito amor. Não quero passar por cima de padre nenhum, não desrespeito padre nenhum, não sou contra a igreja, entendeu? Ela pode conquistar sim, as pessoas podem, pelo ensino da igreja, conquistar o céu, mas vai ser 1%, como o padre mesmo falou, né? Através da perfeição de Santa Teresa d'Ávila, e mesmo assim, eu acredito que mesmo assim ainda vão para o purgatório, porque a igreja deixa claro que vai, mas na vida, na divina vontade, conforme Jesus disse a Luísa, a alma que viver na divina vontade não vai para o purgatório, vai direto para o céu. Essa é a proposta que eu estou fazendo junto com Jesus para vocês. Eu sou a voz de Jesus quando eu estou falando, e as pessoas só querem ver a pessoa miserável que eu sou, a humanidade, e não olha para a divindade da luz do que eu estou ensinando. Só ficam olhando para mim. Teve um caso essa semana de uma pessoa que veio perguntar para mim um absurdo. Ela viu um vídeo meu ao vivo que eu fiz sábado. E ela ouviu tanta coisa maravilhosa no meu vídeo, mas a única coisa que ela lembrou foi o fato dela não saber quem que é a Meredith Grey, né? Ela não sabia que tinha o seriado, é uma pessoa idosa, não sabia que tinha o seriado, né, da Anatomy Grey. E eu citei o seriado, né, que o meu marido gosta de assistir. Eu citei que tem cenas de sexo, como todos os seriados do Netflix e qualquer outro seriado desse planeta Terra hoje em dia, tem muito coisa de gênero, de ideologia de gênero, homem com homem, mulher com mulher, é o que mais tem na televisão hoje. Hoje você, em todo lugar, você só vai encontrar isso, e até ao vivo quando você anda na rua. Que é essa realidade de homem com homem, mulher com mulher. Você assiste televisão, programa de Masterchef, qualquer programa você só ouve falar de homem com homem casado. Pessoa casada com outro homem, homem com homem, mulher com mulher. Isso é a lei hoje da engenharia social que estão ensinando, enfiando goela abaixo pra gente. E eu falei que, infelizmente, tem essas cenas, e tem cenas de sexo dessas pessoas também. E eu odeio ver essas cenas. E eu falando pra eles que eu acabo sendo obrigada a assistir, porque Jesus me obriga a ficar com meu esposo. E eu não posso enfiar a goela abaixo do meu esposo para que ele não viva a santidade, para que ele viva a minha forma de pensar.
Então eu não posso fazer isso. Jesus faz eu passar por esse sofrimento e eu passo por amor a Jesus. E eu fico vendo aquelas cenas sem querer ver, fecho os olhos. Se vocês conversar com meu marido, vocês vão ver como eu me comporto nesse momento. Eu fico muito irada com esse comportamento. Essa pessoa veio falar pra mim, me aconselhar, dizer pra mim que é um absurdo, que se fosse a filha dela, que ela ia aconselhar eu do mesmo jeito, que eu não deveria aceitar assistir filme pornô com meu marido, que eu falei no vídeo que eu assisto filme pornô com meu marido porque meu marido quer. Olha só o que essa pessoa veio falar comigo, gente. Meu Deus do céu, eu falei, meu pai do céu. Meu pai, tem gente que tá com uma trava no olho que é uma coisa absurda. Eu falei tanta coisa maravilhosa no vídeo e a pessoa só focou nessa coisa e ainda entendeu errado. Entendeu tudo errado. Sabe? Então assim, vem muita gente pra mim desse jeito, querendo entrar nos meus grupos, estão nos meus grupos desse jeito. Então por isso que não dá pra ter grupo, colocar todo mundo no grupo mais avançado de conhecimento. Porque como que eu vou abrir minhas intimidades para pessoas que têm travas nos olhos? A pessoa vê tudo distorcido, tudo do jeito que ela imaginar no seu cérebro. A pessoa conversa consigo mesma. Aí eu teve outra situação ontem que eu fiquei horrorizada também. A pessoa tem pessoas que têm costume de falar em nome de outras. Aí ela pessoa assim, Aline, eu sou humilde, eu sei que eu estou aprendendo a viver na divina vontade agora, que não sei o que é comecinho, eu sou bebezinho. Mas é o seguinte, a igreja tem muita gente boa. A igreja tem muito padre santo. Eu não falei nada que a igreja não tem padre santo, eu não falei nada disso. Eu não falei nada contra padres, não falei nada. Eu só falei que a igreja não ensina pra gente a vida na divina vontade. E a pessoa entende tudo errado. Aí ela vem me chamar a atenção nisso. Daí tudo bem, aí falou assim, eu venho falar em nome de todos do grupo, porque com certeza muitos podem entender que você está dizendo algo contra a igreja, mas não pode falar, porque a igreja é quem trouxe para nós toda a verdade, em nome de todas as pessoas. Gente, que absurdo. Quando uma pessoa se manifesta na divina vontade, ela não fala em nome de ninguém. Ela não assume sobre si um pensamento que ela assume, assim, de querer defender outras pessoas. Ela fala só em nome de si própria. Ela não pode assumir, ou então ela quer falar uma coisa e ela, para poder atingir a outra pessoa que está à frente, ela pega e fala desse jeito, para poder atingir. Com uma soberba enorme, porque isso não é normal, isso não é vontade divina, é vontade humana. É a pessoa conversando consigo mesma e tendo as suas próprias conclusões de como interpelar a outra pessoa e como fazer para que aquela outra pessoa caia do pedestal onde ela está. Né? Isso é o golpe da vontade humana contra, né, as vozes de Deus, contra os profetas. Jesus passou por isso. Aí ontem à tarde Jesus me deu vários trechos do livro do céu, me consolando, falando para mim, né, que a Luísa passou a mesma coisa. Eu estou lendo o 28º volume, e Jesus mostrando que a Luísa passou a mesma coisa. Eles não acreditavam, os padres também não acreditavam que Jesus era capaz de ter a intimidade que tinha com ela. Sabe? E assim, ele falando para ela, não se preocupe, eles são cegos, não sabem ver a luz que sai de você, só olham para o invólucro e não olham para a luz que sai de você. Por quê? Porque os olhos estão fechados, a desconfiança, né? Fechado, gente fechada não vai andar mesmo, não vai. Aí tem vários trechos, se vocês quiserem outra hora eu leio, mas assim, eu quero deixar muito claro para vocês, eu estou aqui de todo o meu coração, trazendo uma verdade única que ninguém mais traz. E assim, o mínimo que Jesus pede, e eu peço, e Jesus pede sim, não adianta eu ficar com medo de falar isso, é humildade minha falar a verdade. Jesus, ele me deixa muito magoada. Permite que eu fique, porque quem manda em mim é Ele. Os sentimentos que eu sinto são dele. O coração que bate no meu peito é dele. Os sentimentos e os pensamentos são dele e ele pensa em mim. Então, o que ele sofre dentro de mim é a mesma coisa que ele sofreu diante dos fariseus naquela época, os doutores da lei, que não entendiam o que ele tinha para dizer. E ele falou assim que ele passou pela mesma coisa que eu estou passando, que Luísa passou, que Santa Faustina passou e que todos os santos passaram. E que a gente tem que passar. Eu entendo que eu tenho que passar por isso, eu aceito passar por isso, mas Jesus fala claro, filha,
você está trazendo para eles uma luz tão grande. E só vão ver aqueles que forem humildes, aqueles que se abaixarem. Aí eu consegui colocar uma pessoa no grupo ontem, na célula. Nessa célula nova, né, nesse grupo Filhos da Divina Vontade, eu consegui incluir uma pessoa. Ela foi a única que veio no meu privado falar assim: Aline, pelo amor de Deus, quase isso que ela falou, eu te imploro, eu quero entrar nesse grupo, eu vou aceitar tudo que você disser. O que você disser para mim, eu vou refletir na divina vontade e eu vou acreditar que a gente está junto nessa, de que nós estamos querendo o bem uns dos outros e que isso é real, que eu acredito. Ela fez aquele processo que o Pedro fez com Jesus: Senhor, eu creio que tu és o Messias, o verdadeiro. Sabe, não que ela disse para mim que eu sou a Messias, nada disso, mas ela disse para mim: eu creio, Aline, que Jesus está em você, que Jesus está nessa missão, que você pode fazer esse trabalho sim, porque Deus é maior, é Ele que está à frente. Então eu acredito. Essa pessoa entrou na hora, porque ela foi humilde bastante para falar: eu aceito as correções que tiver que ter. Se tiver que passar por humilhação, eu aceito a humilhação. Para viver na divina vontade, eu aceito tudo, Aline, tudo. Quando a pessoa chega nessa humildade comigo, é instantâneo. Eu falei para ela: sai dos grupos de iniciados e eu vou colocar você no grupo dos filhos. Você já está dentro. E eu falei para ela assim: a única coisa que eu preciso para que essas pessoas cresçam é essa humildade. É o que Jesus precisa, não eu. É Jesus que precisa. Mas quando eu falo que eu preciso, é eu sendo Jesus na divina vontade. As pessoas não querem acreditar que a vida na divina vontade é Jesus sendo você, vivendo em você. Que quando você dá toda a sua vida para Jesus e a sua vontade, é Jesus que mora em você e vive em você. As pessoas ainda veem a Aline. E enquanto elas veem a Aline, elas não vão crescer. Não vão crescer. Eu fiquei muito magoada, eu fui muito humilhada ontem por várias pessoas. Várias pessoas. Então assim, meu Deus, como que eu vou colocar essas pessoas num grupo desse? Pessoas que são tão soberbas a ponto de apontar o dedo e falar assim: você não é ninguém. Sabe, falando: você não é ninguém. Quem você é para falar isso tudo? E não sei o que. E eu tenho que ter o trabalho de me apresentar para a pessoa: olha, eu quem trouxe o livro do céu para o Brasil. Se não fosse eu ter trazido o livro do céu, ninguém saberia que existe. Só iam saber do livro 24 Horas da Paixão e Maria no Reino da Divina Vontade. Só. Mas o livro do céu ficaria. Tô falando sério, gente. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas é verdade. Eu que coloquei o link do Dom Leonardo Pompei em tudo quanto é vídeo aí no começo, quando eu comecei, para poder as pessoas... Então, se alguém está vivendo, buscando o livro do céu, foi por causa que eu comecei a divulgar na internet, jogando direto no YouTube, nos comentários, no Facebook. Então, as pessoas acharam por causa de mim também. Eu comecei a colocar comentário em tudo quanto é vídeo da Divina Vontade, com um link do Dom Leonardo Maria Pompei, para poder as pessoas terem acesso ao livro. Eu não me preocupei da pessoa me conhecer. Eu fiz isso por amor a Jesus, anonimamente. Mas só que nessa missão que eu estou aqui, eu exijo, entre aspas, o respeito que Jesus merece de estar vivendo em mim. Eu não estou defendendo o meu trabalho, eu estou defendendo Jesus em mim, que trabalha em mim. Jesus quer que eu defenda Ele, não eu. Eu não importo. Eu não sou ninguém. A qualquer momento eu vou morrer e vou embora. Mas a missão vai ficar aqui. Eu já passei as minhas senhas todas para uma pessoa que vai continuar a missão se eu sair fora, se eu morrer, se acontecer alguma coisa comigo. Esses dias minha mãe falou que estava com suspeita de Covid. Eu, que sou gordinha, obesa, falei: eu posso morrer com Covid. Então, desde já, eu vou entregar a minha missão para alguém. Então, já dei minha senha para uma pessoa que ela já sabe todas as senhas, como entrar para continuar a obra. Né? Eu dei para uma pessoa que ela tem capacidade, que tem computador, que tem internet, que ela tem capacidade. Porque se eu der para uma pessoa que só tem o celular, que não tem computador, a pessoa vai ser um fardo para essa pessoa. Então, eu dei para uma pessoa que tem computador, que tem acesso, faço como eu tenho, para poder fazer, tem coragem de assumir, né? A pessoa tem coragem de assumir no meu lugar.
E é graças a Deus que eu tenho uma pessoa assim. E Deus está mandando mais pessoas. E eu quero que tenha pessoas para assumir a missão no meu lugar. Pessoas que vão ser Jesus também como eu. Isso é aberto a todos. E quem entrar nesse grupo da célula vai crescer a 100 mil quilômetros por hora. Vai crescer muito mais rápido por causa das partilhas. Porque quanto mais a gente conhece exemplos, né, reais da vida na divina vontade, você vivendo assim, claramente em exemplos de partilhas. Olha, com meu marido hoje eu fiz isso, foi assim que Jesus demonstrou. Jesus falou comigo na divina vontade nesse jeito, na hora que eu estava com meu esposo conversando sobre isso. Aconteceu um fato hoje lá na minha paróquia, assim, assado, a divina vontade fez isso comigo. Jesus mostrou isso, olha, eu passei por essa humilhação hoje na igreja, por causa disso, divina vontade. A gente conversa tudo nesse grupo, falando tudo o que acontece com a gente na nossa igreja. E ninguém sai da igreja. Eu não mando ninguém sair da igreja. Eu não mando ninguém abandonar a igreja. Nunca. A igreja é a base. Teve uma pessoa que perguntou pra mim, e ela perguntou assim: Aline, aonde que tem uma capela da Divina Vontade pra mim ir? Porque eu vou rezar nessa capela. Eu falei assim: não existe capela da Divina Vontade. Todas as igrejas, onde tem o Santíssimo Sacramento e a imagem de Nossa Senhora, é da Divina Vontade. Todas as igrejas que têm Santíssimo Sacramento exposto, ou tem a imagem de Nossa Senhora, ou a cruz, é uma igreja da Divina Vontade. Qualquer igreja católica é uma igreja da Santíssima, da Divina Vontade. Então tem gente que tem a cabeça tão pequena, mas cada pergunta que eu ouço, que eu fico, meu Deus do céu. Aí quando as pessoas fazem essas perguntas, eu posto as perguntas lá na célula, no grupo célula. Então esse grupo é lotado de mensagem. Então para poder a pessoa participar desse grupo, ela tem que ter paciência, porque ela vai ler muita coisa. Ela vai ouvir muita coisa. Ela vai ter que ouvir os meus áudios todos os dias, vai ter que dedicar. Se ela não se dedicar, ela não vai me conhecer, não vai crescer e vai ficar no grupo estagnada. Aí, quando acontecer dela der uma dessas, como essa menina fez ontem, né, de falar umas coisas absurdas, falar que a gente que não acredita na missão, que é tudo ilusão na nossa cabeça, aí eu vou tirar ela também. Porque essa pessoa tá no grupo, mas não faz nada, não aprende nada, não corre atrás de nada, não se interessa por nada, não fica quieta também, fica falando mais com a boca. Falou alguma besteira, vai sair também, porque eu não vou deixar a pessoa que não está caminhando lá no grupo, não vou, porque Jesus não quer. Jesus, ele quer que a pessoa viva nessa verdade, nessa plena verdade. Então, é muito importante. Então, eu preciso fazer vocês entenderem isso. Então, estou desabafando aqui, aproveitando sobre esse conteúdo aqui do Daniel. Vamos lá continuar, então? Mas o comportamento oposto de nossa parte também dá o oposto dessa alegria a Deus, né? O oposto é desconfiança. Jesus também diz a Luísa: minha filha, não aumente as minhas dores por preocupações, em que somos lembrados de que Jesus tem tudo planejado para nós. E Jesus diz, Luísa escreve, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, por que você se aflige? Os ensinamentos do seu Jesus nunca servirão para condenar você. Mesmo que você fizesse apenas uma vez o que eu lhe ensinei, ainda assim colocaria uma estrela no céu de sua alma. Mas, infelizmente, ao incentivar a paz e a confiança, não posso simplesmente deixá-lo como um lote de citações inspiradoras. Muito está em jogo aqui. Então, aí amanhã vai ser escolha a paz, pecado contra a confiança. Aí a gente vai continuar essa parte de paz e confiança. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.